No último vídeo a gente definiu uma forma quadrática e mostrou que tem uma representação matricial. Em particular, sempre pode escolher a matriz simétrica para fazer essa representação matricial. Tá? Nota aqui que uma forma quadrática não tem termo independente de x. Tá? Se eu colocar x igual a zero aqui, ou seja, a origem, tá? Ela necessariamente vai assumir o valor zero. Tá? O valor da forma quadrática na origem é sempre zero. Nota que esse zero aqui, como argumento, é um ponto no domínio, é a origem, e esse zero aqui é um valor que a função assume, como contradomínios são os reais, é o zero mesmo. Tá? Uma pergunta que nos interessa bastante em otimização é saber se esse x igual a zero, essa origem, é um ponto de máximo ou de mínimo dessa função ou nenhum dos dois. Vamos olhar o que acontece em uma dimensão. Uma dimensão, como a gente viu, que é de x igual a x ao quadrado. Tá? Tem duas possibilidades. Se o a for maior do que zero, tem uma parábola virada para cima. Se o a for menor do que zero, tem uma parábola virada para baixo. Nesse primeiro caso, com a positivo, vamos olhar para esse ponto de interesse x igual a zero, origem. Né? Esse é um ponto de mínimo. Como a parábola está virada para cima, se eu me mover um pouquinho para a direita ou um pouquinho para a esquerda, a função só vai crescer. Então aqui eu tenho um ponto de mínimo. A origem é um ponto de mínimo. E aqui, analogamente, a origem é um ponto de máximo. Que é a parábola. Aqui é um ponto de máximo, porque a parábola está virada para baixo. Tá? Você vai usar bastante esse raciocínio ao classificar pontos críticos em cálculo. Tá? A gente diz, nesse primeiro caso aqui, que a forma quadrática é positiva definida. Tá? E nesse outro caso aqui, ela é negativa definida. O que significa esse primeiro caso? Tá? Positiva definida. Tá? A forma quadrática que representada por uma determinada matriz é positiva definida, e aqui no outro caso, negativa definida. Positiva definida significa que a função vale zero na origem, porque isso é sempre verdade para formas quadráticas, como a gente viu aqui em cima, mas em qualquer outro ponto fora da origem, ela é estritamente positiva. Analogamente, aqui, do lado direito, ela é negativa definida, porque ela vale zero na origem, como toda forma quadrática, porém, fora da origem, ela necessariamente assume valores estritamente negativos. Ok? É isso que está escrito aqui. Tá? Se a for maior do que zero, se esse a aqui for maior do que zero, x igual a zero é um ponto de mínimo, e a forma quadrática assume valores estritamente positivos em todo ponto fora da origem, todo x diferente de zero. Ela é positiva definida, e se a for menor do que zero, x igual a zero, a origem é um ponto de máximo, e a função assume valores estritamente negativos fora da origem. Essa forma quadrática negativa definida. E a gente pode estender esse raciocínio imediatamente para duas ou quantas dimensões a gente quiser. Vamos pegar um ponto qualquer no domínio diferente da origem. Se necessariamente para qualquer ponto diferente da origem a forma quadrática assume valores estritamente positivos, a gente diz que ela é positiva definida. Pega esse exemplo aqui. x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. O domínio é bidimensional. Se eu pegar a origem, vai valer zero. 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado. A origem é o par x1, x2 igual a 0, 0. Necessariamente vai valer zero. Mas se eu escolher qualquer outro ponto, eu vou elevar ao quadrado. Vai ficar estritamente positivo. Tá? Uma das coordenadas, pelo menos, vai ser diferente de zero. Elevado ao quadrado vai ser estritamente positivo. Vou somar com qualquer coisa não negativa, vai ficar estritamente positivo. Então, essa forma quadrática aqui é estritamente positiva. Ela vale zero na origem e assume valores estritamente positivos em qualquer outro ponto. Bem, a gente pode definir analogamente uma matriz negativa, uma forma quadrática negativa definida em qualquer ponto diferente da origem, ela assume um valor estritamente negativo. Tá? Exemplo, só pegar essa daqui e multiplicar por menos 1.
menos x1 ao quadrado, menos x2 ao quadrado. Se eu botar 0 e 0, menos 0 ao quadrado, menos 0 ao quadrado, 0, como toda forma quadrática. Se eu pegar qualquer outro ponto, vai ter uma coordenada ao menos diferente de 0. Elevou ao quadrado, ficou positivo, multiplicou por menos 1, ficou necessariamente negativo. Bem, então a gente tem as formas quadráticas positivas definidas e negativas definidas. Mas uma forma quadrática, de forma geral, pode assumir valores positivos ou negativos. Tá? Uma mesma forma quadrática pode assumir valores positivos ou negativos. Aí a gente diz, nesse caso, que ela é indefinida. Tá? Exemplo, x1 ao quadrado menos x2 ao quadrado. Se eu pegar o ponto no domínio 1 e 0, como é que vai ficar? 1 ao quadrado menos 0 ao quadrado, 1, positivo. E se eu pegar o ponto 0 e 1, vai ser 0 ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 1, negativo. Então, essa forma quadrática assume valores positivos e negativos, a depender do ponto que eu escolho fora da origem. Tá? Portanto, a gente diz que ela é indefinida. Além disso, a gente pode ter um caso intermediário, tá? A gente pode olhar uma forma quadrática que nunca assume valores negativos, mas ela pode ser igual a 0 fora da origem. Então, bem, a gente não pode dizer que ela é positiva definida, porque ela assume valores iguais a 0 fora da origem, tá? Mas a gente diz que ela é positiva semidefinida. Exemplo, essa função aqui, x1 ao quadrado mais 2x1 x2 mais x2 ao quadrado, você pode usar produto notável e reescrever da seguinte forma, x1 mais x2 ao quadrado. Ela certamente não assume valores negativos. Qualquer que seja o par x1, x2 aqui, eu vou somar, vou elevar ao quadrado, elevei ao quadrado, ficou não negativo. Só que ela pode assumir o valor 0 fora da origem. Tá? Por exemplo, no ponto 1 e menos 1. 1 menos 1 igual a 0, elevou ao quadrado, igual a 0. Estou fora da origem e ainda assim essa forma quadrática assumiu o valor 0. Ela é positiva semidefinida. Analogamente, a gente pode definir uma matriz negativa semidefinida, tá? Dizendo que ela nunca assume valores positivos, mas pode valer 0 fora da origem. É só pegar essa daqui e multiplicar por menos 1. O raciocínio é o mesmo. Ela nunca vai ser positiva, eleva alguma coisa ao quadrado, multiplico por menos 1, não pode ser positivo, mas pode ser igual a 0 fora da origem. Na origem é certamente igual a 0, 0 mais 0 ao quadrado vezes menos 1 é igual a 0, mas também igual a 0 fora da origem, por exemplo, no ponto 1 e menos 1. 1 menos 1 ao quadrado, 0 ao quadrado, multiplicado por menos 1, continua sendo 0, e eu estou fora da origem. Bem, a gente viu que uma forma quadrática pode ser definida, pode ser classificada de diferentes formas. Tá? E além disso, a gente já tinha visto que uma forma quadrática pode ser representada com uma matriz. A gente pode, então, definir uma matriz a partir das propriedades da forma quadrática que essa matriz representa. Tá? Eu vi que uma forma quadrática, Qx, pode ser representado de forma matricial dessa maneira. E essa forma quadrática pode ser positiva definida, negativa definida, etc. Eu posso usar essa definição para a matriz que representa essa forma quadrática. A gente diz que uma matriz é positiva definida se a forma quadrática representada por ela assume valores estritamente positivos para todo x diferente da origem. Positiva semidefinida se ela assume valores não negativos para todo x diferente da origem, mas pode ser igual a 0 fora da origem. Analogamente, negativa definida se assume valores estritamente negativos fora da origem. Negativa semidefinida nunca assume valores positivos, mas pode valer 0 fora da origem. E o que é uma matriz indefinida? Não se classifica em nenhum desses casos anteriores. A gente tem agora definições para caracterizar uma matriz, tá? Mas tipicamente a gente não vai usar isso diretamente. Tá? A gente tem testes para definição de uma matriz. Nota que eu estou usando a palavra definição de duas maneiras diferentes. Tá? Eu posso definir alguma coisa e eu tenho a definição de uma matriz com positiva definida, negativa definida, etc. Para usar um critério mais simples, vamos relembrar o que são os menores de uma matriz. A gente já usou isso para construir o determinante de uma matriz. Tá? A gente vai usar isso de novo. Menores são os determinantes de submatrizes formadas a partir da eliminação de determinadas linhas e colunas de uma matriz qualquer. Se a gente retirar linhas e colunas de mesmo índice, por exemplo, tirar a linha 3 coluna 3, a gente calcula o determinante da submatriz
e tem especificamente o menor principal. Ok? Bem, um exemplo, vamos pegar uma matriz 2×2 genérica, tá? Que é o menor principal de ordem 2 dessa matriz. Bem, se eu começo com a matriz 2×2 e quero o menor principal de ordem 2, eu posso excluir 0 linhas e 0 colunas. Vou calcular o determinante do que restou, que é a matriz inteira, obtenho o determinante da matriz original. Quem são os menores principais de ordem 1? Bem, agora eu vou excluir uma linha e uma coluna. Eu posso excluir a linha 1 e a coluna 1, ou a linha 2 e a coluna 2. Tá? Se eu excluir a linha 2 e a coluna 2, só vai me restar o termo A1, então o determinante dessa submatriz é o único elemento dela. Tá? E se eu excluir a linha 1, coluna 1, eu vou obter a submatriz A22, o determinante dessa submatriz formada por apenas um elemento, é exatamente esse elemento. Okay? Posso seguir o raciocínio para uma matriz 3×3. Quem é o menor principal de ordem 3? Bem, como eu começo com a matriz 3×3, posso excluir 0 linhas e 0 colunas. Vou fazer o determinante da matriz inteira. Esse é o menor principal de ordem 3. Quem são os menores principais de ordem 2? Bem, eu posso eliminar a linha 1 e a coluna 1. Vai me restar essa submatriz aqui. Calculo o determinante dela. Tá? Obtive esse determinante, obtive essa submatriz eliminando a linha 1 e a coluna 1. Ou eu posso eliminar a linha 2 e a coluna 2. Se eu eliminar a linha 2 e a coluna 2, eu vou ficar agora com a submatriz formada por esses elementos, é o que está aqui. Tá? Calculo o determinante. Esse é o meu segundo menor principal de ordem 2. Analogamente, eu posso excluir a linha 3 e a coluna 3. Vou ficar com essa submatriz aqui. Aqui exatamente a que está aqui. Tá? Eu tenho o meu terceiro menor principal líder de ordem 2. Analogamente, eu posso calcular os menores principais líderes de ordem 1. Tá? Então, vou apagar isso daqui. O que eu posso fazer agora? Bem, eu posso calcular o menor principal líder de ordem 1 eliminando as linhas de colunas 1 e 2. Tá? Então, eu posso cortar linha 1, a coluna 1, coluna 2, linha 1, linha 2. Só vai me restar esse elemento daqui. Calculo o seu determinante, é um dos meus menores principais de ordem 1, eliminando as colunas 1 e 2. Ou eu posso cortar linhas 1 e 3, colunas 1 e 3. Agora me resta essa submatriz aqui, calculo o seu determinante. Tá? Analogamente, se eu cortar as linhas 2 e 3, eu vou obter esse determinante A1 aqui. Ok? Então aqui estão todos os meus menores principais de ordem. Tá um pouco aqui. Eu vou escolher aqueles que eu obtenho eliminando algumas linhas e colunas específicas. Tá? Especificamente a última linha, a última coluna, ou as últimas linhas e as últimas colunas. Tá? 1. Tá? Bem, de todos esses menores principais, eu vou escolher alguns em particular. Tá? Eu vou escolher, deixa eu ver como é que a gente vai ficar. Esse é o meu menor principal líder de ordem 1. Tá? Vou chamar de menor principal líder. Eu excluo as últimas duas linhas e colunas. Esse é o meu menor principal líder de ordem 2. Eu excluo a última linha e a última coluna. Esse é o meu menor principal líder de ordem 3. Não posso excluir nada porque a matriz original era 3×3. A gente tem um resultado que facilita bastante o trabalho de caracterizar matrizes. Tá? Vamos pegar uma matriz quadrada simétrica qualquer, com n linhas e n colunas. Essa matriz é positiva definida se e somente se todos os menores principais líderes são estritamente positivos, e é negativa definida se e só se os menores principais líderes alternarem de sinal, começando com sinal negativo.
ou seja, o menor principal líder de ordem 1 é negativo, o menor principal líder de ordem 2 é positivo, de ordem 3 é negativo, de ordem 4 é positivo, e assim em diante. Não é muito intuitivo quando você lê esse teorema, mas já vai ficar claro por quê. Tá? Bem, vamos olhar alguns exemplos, tá? Pega uma matriz 2, 1, 1, 2. Quem é o menor principal líder de ordem 1? Corto a linha 2, coluna 2. Só me resta esse número 2. Esse é o menor principal líder de ordem 1. Ele é estritamente positivo. Quem é o menor principal líder de ordem 2? Tá? É o determinante da matriz inteira. 2 vezes 2 menos 1 vezes 1. Está aqui, é igual a 3, estritamente positivo. Os dois menores principais líderes dessa matriz 2 por 2 são estritamente positivos. Logo, essa é uma matriz positiva definida. Vamos olhar para esse segundo exemplo aqui agora. Tá? Menos 1, menos 2, 2 e 1. Tá? O menor principal líder de ordem 1, corta a linha 2, coluna 2, só me resta esse menos 1 aqui. Tá aqui. Ele é negativo. Quem é o menor principal líder de ordem 2? É o determinante da matriz toda, porque ela já é 2 por 2. Menos 1 vezes 1, vezes menos 2 vezes 2. Está aqui. Igual a 3 maior do que 0. Agora, essa matriz é negativa definida, porque você vê que alternou o sinal do menor principal líder, começando com negativo. Menor principal líder de ordem 1 é negativo. Menor principal líder de ordem 2 é positivo. Portanto, essa matriz é negativa definida. A gente pode repetir esse exercício. Olha essa matriz. Menor principal líder de ordem 1 é esse elemento aqui, 2, determinante da submatriz que obtenho cortando linha 2, coluna 2, positivo. E menor principal líder de ordem 2, determinante da matriz toda, 2 vezes 7 menos 3 vezes 3, está aqui, 5, estritamente positivo. Novamente, todos os menores principais líderes são estritamente positivos, portanto, essa é uma matriz, de acordo com o teorema anterior, positiva definida. Bem, nesses 3 exemplos aqui, a gente começou trabalhando com matrizes, mas a gente pode começar trabalhando com formas quadráticas, caracterizar diretamente a forma quadrática, escrevendo, encontrando a matriz que a representa. Tá? Vamos pegar uma forma quadrática particularmente simples, x1² mais x2². A gente já sabe que ela é positiva definida. Ela vale 0 apenas na origem, em qualquer outro ponto ela vai assumir valores estritamente positivos. Como é que a gente pode representar essa forma quadrática? Com essa matriz aqui. Faça essa operação para você verificar, a operação simples de álgebra matricial, como a gente já viu lá atrás, e verifique que x1² mais x2² de fato pode ser escrito como esse produto matricial aqui. Tá? Bem, você tem a matriz identidade aqui no meio. Então, isso aqui é x1, x2 vezes x1, x2, x1 vezes x1, x1², x2 vezes x2, x2². Tá? Bem, vamos classificar essa matriz aqui. Tá? Menor principal líder de ordem 1 está aqui, 1, estritamente positivo. Menor principal líder de ordem 2, determinante da matriz toda, 1 vezes 1 menos 0 vezes 0, está aqui, igual a 1, também estritamente positivo. Logo, essa matriz é, como a gente já tinha verificado, positiva definida, porque todos os menores principais líderes são estritamente positivos. Tá? Bem, último caso, último exemplo aqui, uma matriz, uma forma quadrática que a gente já sabe que é negativa definida, menos x1² menos x2². Mais uma vez, faça esse exercício para verificar que ela pode ser escrita dessa forma. É bem simples, tá? Aqui eu tenho a matriz identidade multiplicada por menos 1, o escalar pode sair, eu repito o raciocínio anterior, tá? Bem, menor principal líder de ordem 1 é menos 1, tá? Negativo. Menor principal líder de ordem 2, determinante da matriz toda, menos 1 vezes menos 1, menos 0 vezes 0, igual a 1, estritamente positivo. Então, a gente começa com o menor principal líder negativo, depois vai para o menor principal líder positivo, alternou de sinal começando com o negativo. Essa matriz é negativa definida, como a gente já sabia que era o caso para essa forma quadrática. A gente não consegue estender esse teorema diretamente para classificar matrizes semidefinidas, tá? Porque aí não basta olhar para os menores principais líderes, a gente tem que olhar para os menores principais. Na prática, isso dá muito trabalho, a gente não faz isso, coloca no computador. Bem,
esses dois últimos casos já devem sugerir por que os menores principais líderes têm que ser positivos no caso da matriz positiva definida, forma quadrática positiva definida, e alternar de sinal quando ela é negativa definida. Tá? O que a gente está fazendo ao alternar de sinal? A gente está multiplicando coeficientes. No caso da forma quadrática positiva definida, eu pego 1, depois eu multiplico 1 vezes 1. Como ela é positiva definida, todos eles têm que ser positivos. Então o produto deles é sempre positivo. Na forma quadrática negativa definida, todos eles são negativos. À medida que eu vou multiplicando um pelo outro, quando eu multiplico um número par de termos negativos, eu fico com um termo positivo. Menos 1 é negativo, menos 1 vezes menos 1 é positivo. Tá? Eu estou simplesmente multiplicando os termos os coeficientes. Isso é fácil de ver nesses casos em que a gente tem matrizes diagonais, essas formas quadráticas simples que não tem termo cruzado, portanto a gente tem matrizes diagonais para representar a forma quadrática. Tá? Esse raciocínio que a gente acabou de fazer vale para qualquer matriz diagonal. Okay? Pega uma matriz diagonal qualquer. Essa matriz diagonal representa uma forma quadrática específica sem termos cruzados. Tá? Eu tenho A1 vezes x1 ao quadrado, A2 vezes x2 ao quadrado, etc. até a n vezes xn ao quadrado. Tá? Não há produto cruzado. Essa matriz A é positiva definida se, como a gente viu no exemplo aqui em cima, esse caso particular aqui, todos esses elementos, todos esses coeficientes são estritamente positivos. Cada um desses coeficientes tem que ser estritamente positivo para garantir que ela só vai assumir valores estritamente positivos fora da origem. Ela é positiva definida se esses coeficientes forem não negativos, mas pode ter um zero, e aí ela vai poder assumir o valor zero fora da origem. Analogamente, ela é negativa definida se todos esses valores são negativos. É esse exemplo daqui. O exemplo 5 aqui em cima, negativa semi-definida. Se eu não tenho nenhum termo, nenhum coeficiente positivo, mas um deles pode ser igual a zero. E indefinida, se eu tiver termos de sinais, coeficientes de sinais trocados. Ok? Nota que para uma matriz positiva, portanto, todos os coeficientes são positivos, então todos os produtos deles são positivos. A1 é positivo, A1 é positivo e A2 é positivo, produto é positivo, A1 é positivo, A2 é positivo, A3 é positivo, produto é positivo, por aí vai. Tá? Produto de números positivos é sempre positivo. Para uma matriz negativa definida, vai alternando. A1 é negativo, mas A1 vezes A2 é positivo porque os dois são negativos. A1 vezes A2 vezes A3 é negativo porque eu estou multiplicando três números negativos, um número ímpar de números negativos, e assim em diante. Tá? O produto é negativo quando multiplicamos um número ímpar de números negativos, mas é positivo quando multiplicamos um número par de termos. Tá? Só lembrando que o produto de dois números negativos é positivo. Tá? A gente generalizou com esse último... A gente pode generalizar esse resultado para matrizes não diagonais. Tá? A gente ilustrou isso para a matriz diagonal, mas esse resultado vale mesmo para matrizes não diagonais. Tá? Como a gente viu antes. Bem, observa agora que a gente tem mais informação sobre matrizes diagonais. Né? A gente já viu que para uma matriz diagonal, os elementos da diagonal principal são exatamente os seus autovalores. Tá? Então a gente pode relacionar essas coisas. A gente pode dizer que uma matriz diagonal é positiva definida. Bem, a gente, na verdade, acabou de ver que uma matriz diagonal é positiva definida apenas se todos os coeficientes forem positivos e, portanto, apenas se todos os autovalores são estritamente positivos. Analogamente, ela é positiva definida se todos os autovalores são maiores ou iguais a zero, negativa definida se todos os autovalores são estritamente negativos e assim em diante. E esse resultado, na verdade, vale para quaisquer matrizes, tá? Não apenas para matrizes diagonais. A gente está usando matrizes diagonais apenas como ilustração. A gente pode avaliar a definição de uma forma quadrática a partir dos autovalores de qualquer matriz que a represente, mesmo se não for diagonal. Né? Se todos os autovalores forem estritamente positivos, é uma forma quadrática positiva definida, e assim em diante.